Deixa eu chamar já a convidada da noite de hoje, porque a gente fez uma live no DCM e o assunto foi longe, em cima de uma entrevista que a ex-esposa do ex-ministro Eduardo Pazuello deu para o canal My News. Ela já tinha conversado comigo esse mesmo assunto no DCM há um ano atrás e a gente abordou isso na última live lá no DCM. Estou aqui com a advogada dos médicos da Prevent Senior, que também falou bastante na CPI da Covid. Bruna Morato, seja bem-vinda aqui para a nossa Folha Democrata. Tudo bom? Como é que você está? Boa noite. Tudo bem, é um prazer, Pedro. Muito obrigada por esse convite novamente. Bruna, vou começar pelo vídeo que eu te mostrei ontem, e aí eu queria estender um pouco o assunto. Você falou que você achou que ela estava bastante bem informada a respeito de como o governo ele realmente teve uma conduta completamente errante. Eu vou mostrar o trecho de novo, já estou com ele aqui no ponto, para a gente ouvir. E aí eu queria te ouvir um pouco mais a respeito disso, Bruna. E eu acho que como isso, de uma certa forma, colaborou para a derrota do Bolsonaro agora nas eleições de 2022. Vamos ouvir juntos aqui. Sim. A única festa que eu estive presente foi no dia 26 de maio de 2020, que ele tinha recém sido nomeado ministro e eu tinha chegado em Manaus um mês, porque eu ainda fiquei um tempo para ir para lá fazendo mudança no meio da pandemia e isolada, né? E a única que eu presenciei foi essa. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta do oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão, e eu disse para ela, vai ter que esperar, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, está todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você está dando festa comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, que você não tem nada a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso? Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu tô te gravando. Só que eu não estava gravando nada, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que gravou ele, que gravou uma conversa minha com ele. Eu não tinha essa malícia, talvez, de ter gravado. Na hora que ele falou isso, eu ainda baixei a tela do meu telefone e tentei gravar, mas só gravou a tela. Então, assim, quando ele falou aquilo, ele me fez de louco e começou a falar assim, eu adoro, Andreinha, te ver assim, quando você fica com raivinha, eu fico até apaixonado, fala pro Dudu o que você quer. Ele me fez de louca no telefone. Para de contar essas mentirinhas. Eu disse, você é um genocida. Eu acho que nesse dia todo mundo lembra dos meus gritos dentro do apartamento. Porque eu gritava insanamente, de forma insana, sabe? E essas palavras dele doeram muito mais, porque eu vi gente morrendo, perdendo o pai. Uma amiga minha perdeu o marido no início do ano e perdeu o pai no final do ano. Eu vi muita gente que eu conhecia muito próxima. Eu tenho um amigo que morreu, que eu tinha um áudio com ele, e quando eu vi que não estava mais dando azulzinho, eu falei, nossa, cadê o Léo? O Léo tinha morrido. Então, assim, eu falava para ele, tem gente minha morrendo. Quando eu falava minha, eu tive a sorte de não perder ninguém nessa pandemia, nem Covid eu peguei. Mas eu não peguei porque eu era
muito, 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 muito cuidadosa, assim, demais. E também sorte, né? Porque muita gente que era muito cuidadosa pegou também. Mas eu não peguei naquele momento. Eu acho que tanto sofrimento que eu já tinha, mas o meu filho de 26 anos pegou e fez uma Covid moderada grave. E eu fiquei desesperada. Eu pensei que eu fosse perder meu filho. Naquele momento daquela festa, foi um momento assim que eu vi o descaso da equipe toda, sabe, que trabalhava naquele ministério. Um ministério militarizado, um ministério cheio de pessoas incompetentes. O Eduardo não sabe o que é vírus, gente. Ele não sabe o que é um vírus. Ele falou que a cloroquina era um antiviral em pleno depoimento na CPI. Ele nunca soube o que era SUS. E isso me ofende muito, porque eu, eu vivi o SUS. Eu sou dentista, eu já fui da saúde pública, eu já atendi, já fiz atendimento público. Como assim a pessoa que conhecia meu trabalho falar que não sabia o que era SUS? Então, era como uma pessoa que não sabe o que é SUS, um sistema único de saúde, como funciona o SUS, não entender nada de saúde coletiva é colocado para ser ministro. E aí, para ele foi poder, não foi dinheiro, porque ele não precisa de dinheiro. Quem tem R$ 500 mil para bancar do próprio bolso uma campanha, não estava ali para pegar dinheiro, era poder, era status. Então, ele estava só inebriado com todo aquele poder e as pessoas morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele. Aí ele conta a história que ele quiser, que fez, que aconteceu. Não, os oxigênios chegaram muito depois. Os oxigênios que chegaram primeiro foram doações. Até Paulo Gustavo doou para chegar. Bruna, você falou para mim na última live, a gente estava até conversando, que essa fala dela e também se você for investigar as próprias ações que foram tomadas no Ministério da Saúde, dariam para rever a questão de que se existiu de fato um genocídio ou não. Não vou entrar só no caso específico do Pazuello. Parece que houve de fato um planejamento no governo, né? Sim, o que a gente precisa entender é todo um histórico. Eu não sei se eu tenho tempo aqui de falar um pouquinho a respeito do Pode falar. histórico dos ministros para entender o contexto. Então, a pandemia começa na China, indícios graves já em dezembro de 2019, e em março de 2020 a pandemia chega no Brasil. Poucos dias depois, a Organização Mundial de Saúde declara o estado de pandemia. Naquela época, nós tínhamos um ministro responsável, que era o ministro Mandetta. O ministro Mandetta, ele tem uma posição extremamente pró-ciência. Então, o que ele dizia? Antes de falarmos em cura, antes de falarmos em tratamento, vamos pensar o seguinte: cientistas do mundo inteiro analisaram o que aconteceu, especialmente o que havia acabado de acontecer na Itália, e chegaram à seguinte conclusão: a melhor forma de proteger os países é através do confinamento, que depois eles utilizaram uma expressão em inglês de lockdown. Então, o que é o lockdown? Era o confinamento. Então, a gente tinha um ministro ali entre abril e maio de 2020 que acreditava piamente nas orientações da Organização Mundial de Saúde. Essas orientações da Organização Mundial de Saúde, elas se contrapunham aos interesses do presidente Bolsonaro no tangente à necessidade ou não de confinamento, que é o lockdown, porque o presidente Bolsonaro entendia que, na hipótese dos estados aderirem ao lockdown, nós entraríamos num período de recessão econômica, porque a economia, obviamente, iria parar. Em contraponto a isso, ele cria, junto ao Ministério da Economia, um movimento que era o Brasil não pode parar. Esse era o slogan que eles utilizavam. Então, você tinha um ministro médico pró-ciência, que falava não aderir ao lockdown, e você tinha um presidente que falava o Brasil não pode parar. Esses dois entraram numa situação conflituosa, só que aí nós temos o advento da viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, em que ele encontra o Trump, e nesse mesmo período, o professor Zelenko, médico que atua nos Estados Unidos,
começa a falar a respeito de uma pesquisa que ele faz sobre a cura dos pacientes através do uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Nesse mesmo período, nós tínhamos o Didier Raoult, lá na França, também falando a respeito da cura através da cloroquina. Quando o presidente Bolsonaro chega ao Brasil, ele age como se essa cura fosse real e começa a propagar a hidroxicloroquina como cura para infecções por Covid-19. Contudo, o Ministério da Saúde não adere, porque o ministro Mandetta diz o seguinte: a Organização Mundial de Saúde não reconhece nem a cloroquina, nem a hidroxicloroquina como opção de tratamento. O que existe no mundo inteiro são pesquisas com pacientes em estado grave, que colocam a cloroquina como eventual cura. Em razão disso, lá nos Estados Unidos, o FDA, que é o órgão que regulamenta a questão dos medicamentos, autoriza o uso da hidroxicloroquina para pacientes em condição grave, ou seja, para pacientes cujo estado está tão grave que não há o que se fazer, pode-se usar em caráter de teste, aí sim nós falamos em off-label, a hidroxicloroquina, já que existem estudos a respeito disso. Contudo, aqui no Brasil, o nosso presidente começa com o seguinte discurso: vamos usar hidroxicloroquina para infecções por Covid, independente do estado de saúde. E pouco tempo depois, ele começa a propagar, inclusive, a hidroxicloroquina para fins profiláticos, ou seja, eu estou bem, estou saudável, uso a hidroxicloroquina. Qual é o discurso que ele usa para aceitar o uso desse medicamento? É que é um medicamento seguro, produzido pelo Exército Brasileiro, e deste modo as pessoas poderiam usar. E ele não pesa, nesse caso, os riscos, porque em uma entrevista coletiva, inclusive, ele fala que não existe efeito colateral, o que é mentira. Essa tensão entre ministro Mandetta e governo federal faz com que o presidente da República passe a se consultar com médicos que pensem de acordo com aquilo que lhe era interessante, ou seja, mais voltados aos interesses do Ministério da Economia. E daí ele passa a ser assessorado pela doutora Anísia Yamaguchi, pelo doutor Paulo Zanotto, que não é médico, é virologista, formado, se não me engano, em biologia, doutor Anthony Wong, que é médico toxicologista. Opa! Acho que a Bruna travou aqui, gente. Vamos seguindo aqui com a live. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Que acho que a Bruna teve um problema na conexão dela. Obrigado, Sandra Araújo, por você estar aqui nos acompanhando. Obrigado a todo mundo que está aqui conosco. Vamos lá, deem likes, acompanhem aqui a live para a gente poder fazer o nosso trabalho por aqui. Tem outros recortes aqui dessa fala da ex do Pazuello. Deixa eu ver aqui se a Bruna já está de volta. Bruna, você está me ouvindo? Acho que agora voltou. Estou te ouvindo. Deu uma travadinha. Na hora que você falou o Anthony Wong, volta para aquela parte. Ah, tá. Então, o professor Antônio Wong, eles passam a assessorar o governo federal. E daí nasce o nome de gabinete paralelo, porque era uma assessoria paralela ao Ministério da Saúde, versando sobre questões de saúde pública. Aí existe a tensão relacionada à pesquisa da Prevent Senior e as duras críticas do, então, ministro Mandetta à instituição. Isso fez com que essa tensão fizesse com que ali em abril de 2020 ele fosse deposto do cargo, ele é retirado do cargo, inclusive ele fala que não foi ele que saiu, ele fala que ele foi retirado realmente do cargo, e neste mesmo dia o presidente Bolsonaro coloca um outro médico, que era o Dr. Taishi. O que acontece entre um e outro é que no mesmo dia que ele tira o Mandetta e coloca o Taishi, o Conselho Federal de Medicina emite uma nota autorizando o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratamento de Covid, não especifica nada com relação ao estado, ou seja, ele não fala de pacientes mais graves ou menos graves, o que ele fala é do uso do medicamento para pacientes infectados com o vírus Covid-19, e lá no fim dessa resolução, ele coloca o seguinte: o médico que prescrever hidroxicloroquina não cometerá falta ética. Autorizando e, ao meu ver, incentivando em razão dessa cláusula, o uso indiscriminado do medicamento.
Nesse mesmo dia, o Taishi não tem a oportunidade de se manifestar e depois ele se manifesta dizendo que o Ministério da Saúde não recomenda a utilização do medicamento, mas autoriza. Isso também gera uma tensão e ali em maio de 2020 ele coloca o Pazuello.